Você está com dificuldade de construir um novo hábito? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar por que que você não consegue criar hábitos. Eu sou Milena Cipriani, sou psicóloga clínica, trabalho sobre o viés da terapia cognitivo-comportamental e estou nesse vídeo aqui para te falar um pouquinho como que a gente consegue adquirir um novo comportamento, como que a gente consegue construir hábitos. Então vem aqui comigo que eu vou te explicar passo a passo como funciona. O primeiro ponto que a gente vai falar um pouquinho aqui é sobre motivação. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que não existe nenhum comportamento imotivado. Todo comportamento ele tem uma função, todo comportamento tem um motivo. Nós nem sequer levantamos da cama se não existir um motivo. Nem que esse motivo seja biológico, né? Ao ponto de precisar ir comer, fazer xixi, né? Então, a gente tem uma motivação para fazer qualquer coisa que seja. Inclusive, por isso que não existe autossabotagem. Autossabotagem é do senso comum. Na verdade, quando a gente evita uma situação, a gente faz isso porque isso produz alívio. Por exemplo, falar em público. Tem pessoas que têm motivação em encontrar motivos para não falar em público. Tu está criando motivação para evitar essa situação, porque gera desconforto. Então, todo comportamento, a partir de agora, quero que isso fique bem claro para vocês que tem uma finalidade. A gente faz sempre em prol do nosso bem-estar e da nossa sobrevivência. Por mais que, num primeiro momento, gere alívio, no futuro a gente pode ter prejuízo se a gente faz muita evitação. Mas o comportamento, ele é sempre de nos proteger. E aí, né, por que que isso precisa ficar claro? Porque para a gente conseguir adquirir um novo comportamento, a gente precisa ter muito bem claro o motivo. Um motivo muito claro e específico do porquê nós fazemos o que fazemos. E aí, eu preciso fazer um parênteses aqui com vocês. O nosso cérebro e o nosso corpo, eles funcionam sobre o princípio de economia. O que é isso? Então, a gente está sempre tentando poupar energia a todo custo. Se o nosso corpo pudesse, o nosso cérebro, eles não fariam nada, porque isso é custoso. Né? Então, percebam que quando a gente chega num lugar, a gente logo quer sentar, se escorar, a gente não gosta de ficar de pé, né? Porque o nosso corpo, ele quer poupar energia. Então, por isso que a mudança é tão difícil. Mudar é custoso, mudar é difícil e o cérebro não gosta disso. Ainda mais mudar comportamentos que só vão ter recompensas a longo prazo. Por exemplo, fazer dieta, né? Estudar. Essas coisas são vistas para o cérebro como custosas e que não trazem benefícios rápidos. Lembra, né? Se a gente pensar qual que é o principal objetivo que o corpo e o cérebro têm, de nos manter vivos, de sobrevivência, então eles não estão muito preocupados lá se nós estamos lendo, estudando, se desenvolvendo. Eles não querem a mudança, porque isso é custoso. Então vocês precisam entender isso, que quando a gente muda, a gente está indo contra um princípio biológico, que é difícil. E na verdade, a gente meio que tem caminhos pré-estabelecidos no nosso cérebro de como fazer as coisas, processos automatizados. E aí, quando a gente quer mudar, quer fazer diferente, é como se a gente tivesse que criar novos caminhos. E leva algum tempo, né, por ser custoso, até que isso se torne um hábito e se automatize. Então, se a gente não tem muito bem, né, claro o nosso motivo, a gente não sustenta um comportamento, porque é difícil, a mente trabalha sob o princípio de economia e nenhum comportamento é feito sem motivo. E aí, para facilitar, né, a nossa busca por motivos, eu quero trazer a perspectiva da ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, que ela vai trazer uma ideia muito bacana sobre valores. Então, diferente de objetivos, a ACT traz a ideia de valores. Que valores é uma coisa inatingível, no sentido é inesgotável. A gente não vai ter uma linha de chegada referente aos nossos valores. A gente tem que alimentar eles e eles servem como um norte, não como um objetivo. Vou dar um exemplo para vocês. Talvez alguém tenha um objetivo, né, aí estético em relação ao corpo e esse é o objetivo, né? Ganho de massa magra, perda de peso. Mas, se a gente pensasse em valores, o valor por detrás desse objetivo seria autocuidado, seria saúde, seria movimentar o corpo, seria realmente assim essa vitalidade. Então é diferente de um objetivo, porque vitalidade é um estilo de vida.
Autocuidado é um estilo de vida, ele é inatingível, ele é inesgotável. A gente precisa sempre estar alimentando e nutrindo esse valor. E aí, os valores, né, eles costumam nos nortear no sentido, esse comportamento, ele me aproxima ou me afasta de quem eu quero ser, ou seja, dos meus valores. Então, uma forma da gente conseguir estabelecer os motivos claros e específicos para aquilo que a gente quer fazer é entendendo quais são os nossos valores, né? Então, se eu sou uma pessoa que eu valorizo o conhecimento, que eu sou uma pessoa que gosto de experiência, de saber, de nutrir essa parte do conhecimento na minha vida, eu vou ter um motivo muito claro para estudar. Eu vou ter um motivo muito claro para me organizar e colocar diariamente esse comportamento de estudar na minha vida. Então, se eu sou uma pessoa que gosta de autocuidado, se eu sou uma pessoa que valorizo e que isso para mim é um valor, eu consigo inserir no meu dia a dia a prática de exercício físico, né, de alimentação mais equilibrada, mais saudável, porque isso parte de um valor. É como se isso me aproximasse de quem eu quero ser. E o sentido dos valores na ACT é justamente isso: construir uma vida significativa, uma vida que você diga, vale a pena viver essa vida, e que te aproxime realmente de quem você quer ser nessa vida. Né? Então, é muito importante essa parte dos valores, e para mim ajudou muito depois que eu consegui olhar por essa perspectiva e também ajudar os meus pacientes, os comportamentos eles tendem a se sustentar mais, com mais significado. Outro ponto importante, agora que a gente já falou de motivação, é metas compatíveis com a realidade, né? E aí, do que a gente está falando aqui? Imagine que você é uma pessoa que quer começar a ler, né? Essa é a sua meta. E por detrás disso pode ter aí o valor de conhecimento. Mas aí você é uma pessoa que não tem o hábito de ler e você já quer começar lendo 1 hora por dia e já quer começar a ler livros clássicos. Você acha que esse comportamento vai se sustentar? Não seria mais estratégico que você começasse com um curto, né, período de tempo, porque afinal você não está acostumado a fazer isso, e começar por uma leitura mais leve? A dificuldade das pessoas é que elas querem sair do 0 ao 80, do 0 ao 100, fazendo assim. E não é assim que acontece. A gente tem um caminho a percorrer até lá. Então a gente precisa adequar essas metas com a realidade. Então, se eu nunca fiz atividade física, é insustentável para o meu corpo que eu comece agora indo 5 vezes por semana. Eu não vou sustentar. Por mais que eu tenha um objetivo claro, eu não vou sustentar. O meu corpo não está acostumado. A minha rotina não é. A minha rotina não está ainda habituada com essa prática. Então, eu preciso de tempo, eu preciso de passinhos de cada vez. Então, eu preciso adequar essas metas com a minha realidade, né? E aí, o segredo para a gente modificar um comportamento, ele está em dividir em pequenas etapas. Então, eu começo lendo 20 minutos diário, depois eu aumento para 30, depois eu aumento para 40, e assim vai. O importante é sustentar e não volume, porque você precisa construir esse hábito antes de querer um grande volume, tá? E aí, né, a gente tem que se perguntar o seguinte: da onde eu estou partindo? Né? A gente precisa ter muito bem claro isso, porque se você não atingiu nenhuma meta menor, como você deseja e como que você acha que vai conseguir atingir uma meta maior? Né? Então, se eu não consigo cumprir 3 vezes por semana na academia por 3 meses, como você acha que você vai conseguir cumprir 5 vezes na semana por 1 ano? Né? Então, primeiro eu preciso conseguir vencer as minhas pequenas metas, para que depois eu aumente elas. E lembre, isso é um estilo de vida. Ou você acha que vai ter, né, assim, uma linha de chegada e aí estagnou. Lembra, né? Um estilo de vida. A gente vai ter que fazer essas coisas por muito tempo, até o nosso último dia de vida, até que a gente consiga. A atividade física, por exemplo, é muito importante. Se estudar para você é importante, a gente vai fazer isso até, né, até que a gente consiga. Então, a gente precisa sustentar esses comportamentos e a gente não precisa querer correr, né? A vida não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Então, a gente pode começar aos pouquinhos e construir esse comportamento.
Metas absurdamente maior do que as suas capacidades atuais tendem a dar errado. Então, se eu crio uma meta muito maior do que a minha capacidade atual, eu tendo a desistir, porque não se sustenta esse comportamento. Por isso que eu preciso entender muito bem quais são as minhas condições, quais são os meus recursos hoje. Para não ficar longo esse vídeo, vai ter parte 2, então os próximos tópicos que eu vou falar aqui vão ser adequar as expectativas com as condições da realidade, disciplina, reforçadores e resolução de problemas. Então, aguarda que vai ter parte 2.